água também. Ok. Carol, me ajuda aí. Você está vendo a minha tela? Você está vendo a tela? Sim. PowerPoint aí? PowerPoint aí? Dá para. Agora você está vendo você, agora o PowerPoint. Sim. Ok. Não, é porque eu estou em janelas diferentes, por causa que eu abri um num navegador, outro no outro. Aí eu achei que não ia dar certo, mas tá bom. Bem, Josué 2, né? Eu vou pedir alguém para ler. Que assim, só minha voz vai ficar muito chata. Bia leitora oficial do computador. Tô abrindo, peraí. Dois inteiro, né? Então, vou começar. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós o trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa.
E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram para a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia ocorrido. E disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Ok. Eu coloquei aqui, só para a gente retomar, né, quais eram os obstáculos, né, que Josué e o povo estavam enfrentando. Alguém quer falar? Isso aí é só uma retomada, né? Para a gente já engatar aí no 2. Lília, é bom, então, você até comentou aí de retomada, né? É importante lembrar que, assim, não sei se você vai falar isso depois, mas a gente tinha lido no capítulo 1 que era para o pessoal passar o Rio Jordão, né? Exatamente. E Esse o era pessoal um vai dos... passar Pode falar. Então, eles tinham vários obstáculos, né? Por isso que eu botei essa perguntinha aí. E no 1, né, retomando lá, eles já tinham já tinha o Rio Jordão. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Que, por sinal, era o rio, né? Deixa eu só ver aqui. Ótimo. Então, além do rio, eles tinham que enfrentar povos, cidades que eram verdadeiros fortes, né? Quando a gente fala de Jericó, os muros de Jericó eram altos, não era fácil de entrar lá. Né? E um povo de coração perverso. Então, aí a gente já pode ver 3 obstáculos, né? O Rio Jordão, que eles tinham que atravessar, entrar nessas cidades, que não eram fácil, e enfrentar esses povos, que também não era fácil. Certo? Alguém tem mais algum que eu não tenha percebido? E também lidar com a perversidade da terra, né? Porque eles tinham que obedecer ao Senhor, né? Acho que um obstáculo eram eles mesmos. Exatamente. Porque eu fiquei pensando isso, porque não sei se vocês repararam, se você vai falar isso também depois, Lília. Vocês viram de onde Josué mandou os espias? Não. De Sitim, não é? Eles estavam em Sitim. Ah, sim. E eles mandaram os espias. Sitim era uma cidade que era tipo... Sitim tá aqui, você cruza o Jordão, Jericó tá aqui. Elas são tipo uma de frente para outra, né? E aí, essa cidade lembra a gente porque os israelitas fizeram uma besteira nessa cidade. Não sei se vocês lembram, mas vamos lá. Eu acho que vale a pena, não sei. Não sei se eu estou atrapalhando, Lília. Não, eu ia até compartilhar o mapinha, mas eu não consegui entender essa parte do mapa. Aí eu falei, não vou entrar nesse mérito aqui. Não, mas o que eu ia falar não era nem do mapa, assim, isso foi só para falar. Mas se a gente for lá em Números 14, olha só o que acontece. Não é 14, gente, perdão, errei o versículo. É Números... Espera, que eu vou achar. Números... Cadê, gente? 25, eu acho. Números 25. Números 25. Os versículos de 1 até o 3. Até o 5. Olha o que acontece nessa cidade aí. Quando eles estavam nessa região passando.
nas caminhadas deles. Eu posso ler. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor é um deus, né? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aí no 4 e no 5, o Senhor vai castigar o povo por ter feito isso, né? E aí segue a história. Mas olha aí, então é por isso que eu coloquei que outro desafio eram eles mesmos, obedecerem ao Senhor. Então, eles tinham uma coleção, né? Boa de desafios. Aí eu vou passar aqui para o versículo 1, que a Bia leu aí. Só que vamos dividir ele em duas partes, né? Josué envia os espiões. Por que vocês acham que Josué precisava enviar espiões? Não estava tão óbvio que ele não confiava em Deus? Fazia parte da estratégia? O que vocês acham? Eu acho que ele confiava em Deus, mas ele era bom de guerra também, né? Ele sabia como é que... Normalmente, antes de invadir uma cidade, você manda espiões para fazer o reconhecimento da cidade, né? Saber, às vezes, assim, como que a guarda se comporta, se tem muito mais homens, se tem mais mulheres, porque se tiver mais mulheres, então é mais fácil de atacar. E por aí vai. As estratégias. Exatamente. Legal. Lembrei de uma coisa também. Ele aprendeu com uma pessoa que foi um exemplo para ele, a mandar espias. Quem? Moisés. Moisés mandou Josué como espia para Canaã, né? Exatamente. Muito boa observação de vocês. E ainda no primeiro verso, né? Os espiões eles foram recebidos por Raabe. Eu nem sei se eu escrevi certo aí. Cara, eu achei Raabe escrito de várias formas, com E no final. Eu acho que esse aí é a versão hebraica do nome. Entendeu? Porque eu já vi com assim, mas enfim, não vem ao caso. Então eles foram recebidos por Raabe, certo? Numa cidade que totalmente cercada, né? Não poderia, todo mundo saberia tudo que estava acontecendo. Ó, então deu-se a notícia, aqui, peraí, a parte. E entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram lá, e dormiram ali. Então eles chegaram a dormir ali. Alguém acha que dá para a gente aprender alguma coisa disso? Sem passar adiante, só dela ter recebido. O que a gente pode tirar de lição? Só dela ter recebido. Eu pensei em uma, né? Hospitalidade. Hospitalidade. Eu fiquei com dúvida de uma coisa. Fala de novo, amor, que eu fechei. Eu fiquei com dúvida de uma coisa. Raabe era prostituta, ela era abertamente prostituta, digamos assim. Ali tem uma casa de uma prostituta. Aí eles foram porque era uma casa de uma prostituta e seria mais fácil serem recebidos? Isso o texto não fala. Isso o texto não fala. Mas mesmo ela sendo prostituta, ela tinha privacidade dela, assim, ela... como é que eu vou explicar? Não é que ela tinha... tinha o respeito, né? Os guardas também não iam poder chegar lá arrombando porta. Depois a gente vai entrar nessa parte. Mas uma curiosidade, o nome Raabe, ele é mencionado na Bíblia. Eu estava pesquisando algumas fontes, né, para preparar, e eu vi aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui,
Raabe é mencionado 8 vezes na Escritura, em Josué 2:1, 3, 6, 17, 23, 25, em Mateus 1:5, não, está em inglês lá, em Hebreus 11:31 e Tiago 2:25. E em 6 dessas ocorrências, o seu nome é acompanhado pelo substantivo descritivo específico, né? Que é o meretriz. Então, por que iria um homem ter com uma meretriz? Poderemos aprender alguma coisa desse acontecimento? Foi até daí que eu tirei essa pergunta, né? Mas, dando continuidade, o nome dela aparece, né? Entre os antepassados, em Mateus 1:5, argumentando que não seria uma meretriz, mas somente uma estalajadeira. Vamos lá em Mateus 1:5. Não, lá só Pode fala. ler? Não, lá só fala. Pode ler. Salmão gerou Raabe. Não, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed e Obed a Jessé. Na minha Bíblia não fala nada. Não fala. É porque essa parte é até uma parte que eu vou falar lá no final. Não era agora, não. Mas, enfim. Hospitalidade, igual o Paulo falou, né? Mas tinha algo a mais que eu acho que estava no coração de Raabe também, né? Que a gente vai ver agora nos outros. Vamos lá, aqui. Igual a Bia leu nos versos 3, né? O rei é informado, e de 4 a 7 é toda a situação, que Raabe mente e esconde os espiões, certo? Então, ela esconde os espiões, né? O texto menciona lá linho, né? Provavelmente coisa que eles usavam lá para trabalhar. Eu, como professora, imaginei essa cena aí. Né? Imaginei essa cena aí, ela escondendo eles. Engraçado, porque parece palha, né? Nessa não, no desenho. Eu sempre pensei que. Mas lá o talo de linho fosse outra coisa. É porque aí eu acho que é o linho grosso, antes de passar de refinar ele, né? De desfiar mais, passar na máquina. Uhum. Na máquina, assim, sei lá qual é a tecnologia da época. Engraçado. Talos de linho. Talo de linho. Na minha versão aqui da mensagem também fala talos de linho. Então, estava em forma de talos ainda. Né? Ah, Carol achou aqui no Google. Mostra aí, meu amor, na câmera. É tipo um trigo mesmo, uma planta. Legal, né? Legal. É porque na foto é mais uma palha, né? Tem mais cara de uma planta isso aí, né? Não, mas tem também. Tem seco Depende, também, né? Depende, entendi. Ok. Sim, mas eu sempre pensei nisso também, sempre pensei nessa foto. E 5 e 6 aqui, observações, seriam dos versículos, os versos, né? De 8 a 13, que eu acho a parte mais bonita, assim, do texto, né? A declaração de fé de Raabe. Né? E a resposta que os espiões depois dão a ela também. Né? Deixa eu só... vou deixar vocês falarem, depois eu falo. A declaração de fé de Raabe. Vocês acham que... Eu esqueci de pôr a pergunta, né? Essa declaração de fé foi também a conversão de Raabe? O que vocês acham? Olha, assim,
não sei se foi a conversão, mas talvez tenha sido a primeira vez que ela tenha exposto isso de uma maneira tão contundente, né? Porque se a gente parar para pensar, Raabe era cananeia, né? E provavelmente ela não poderia falar esse tipo de coisa para qualquer um. Porque isso aqui não tem nada a ver com a fé deles, né? Então, talvez para a família dela, a gente não sabe. Mas ela expressa claramente a fé no Deus de Israel, de maneira muito clara aqui. Eu não sei se foi a conversão, mas é a Exatamente. primeira, assim, declaração bem forte dela, né? Nossa, acho É, que é a parte mais bonita, né? sim. E eu acredito que, assim, perguntando se seria uma conversão, eu tendo a pensar que o processo de conversão dela deve ter começado um pouquinho mais atrás, já que nessa. Isso. Na hora que ela abriu a porta, ela ter deixado. Talvez até antes, Lívia, porque ela está falando aqui que já existia na cidade um pensamento sobre o Deus dos hebreus. Então, Já mas existia ali eu essa. acho que já é o temor, né? Oi? Eles temiam ao Deus de Israel. Sim. Então, eu acredito que, assim, Deus as coisas que ele faz são muito perfeitas, né? Elas se encaixam muito certinho. E desde o tempo lá que Israel foi lá e matou Os reis de Og, né? De Og, Seom. de Seom, isso já impôs esse terror, esse temor por parte desses povos quanto ao Deus de Israel. E isso daí eu acredito que já tenha sido uma parte do processo de conversão. Mas assim, entender quem que é esse Deus, né? eu acho que o ponto que a Lilian quis trazer é que, tipo assim, a cidade tinha temor. Sim, sim. A cidade. Raabe, pelo que a gente vê dessa declaração, ela não tinha só temor. Sim, ela pegou. Mas o que eu tô querendo dizer é que o processo de conversão dela provavelmente começou nesse temor, entendeu? De entender quem que é Deus. É isso que eu ia falar. E quando ela viu o povo lá de Israel, tinha 2 caras de Israel, ela falou: olha, eu creio nesse Deus. Vocês estão vindo Então, aqui. talvez ela tenha ganhado consciência Sim. da conversão dela, que antes ela não tinha. Sim. Talvez isso tenha ajudado ela, porque ela sabia que ela temia. Agora, quando esse pessoal chegou, cara, o pessoal, o Deus de Israel chegou, entra na minha casa, vocês são muito bem-vindos. Quer dizer, ela ganhou a consciência, que acontece às vezes com a gente, né? Às vezes até o contrário, né? Você tá cometendo um pecado e você nem sabe que é pecado, depois você percebe, nossa, isso aqui é um comportamento pecaminoso meu. E às vezes alguém tem que te falar para você perceber, né? Alguma coisa tem que acontecer, você não vai perceber naturalmente, sei lá. Sim. Mas sem dúvida, quando ela abriu a porta para os espias e hospedou eles, foi um ato de fé, né? Foi um ato de fé. A Bíblia mesmo fala várias vezes, 6 vezes. 8 vezes. Então, o textinho de apoio fala muito disso. Ó, primeiramente, vemos a confiança e convicção de Raabe quanto ao poder de Deus. Que, né, a hora que ela fala lá do ocorrido do Mar Vermelho, mais tarde do poder soberano de Deus em dividir o Mar Vermelho, né? E ela retoma isso lá, né? Nos versos de 8 a 13, do poder de Deus, né? Isso já mostra ali uma declaração de temor e de fé ao mesmo tempo também de Raabe. Tem um texto muito legal que a gente pode ler, que é Deuteronômio 4:39. Lê, meu amor. Você que está lendo o Velho Testamento, Deuteronômio é para trás. Aí você vai começar a ir para frente. Uai, amor. 4:39, lê, por favor, meu amor. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Agora lê o Josué 2:11.
Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Ó, que louco! O que Moisés falou para os israelitas crerem é exatamente o que Raabe fala, né? Ela creu exatamente na fé que os israelitas deveriam crer. Eu achei isso muito interessante. É a mesma frase. Verdade. Agora, alguém quer falar mais alguma coisa dessa parte? Bia, Chesley. Eu queria falar mais uma coisa. Fala primeiro, A Bia. Não, eu ia falar para seguir em frente. Não, só falar mais uma coisa, que parece que nessas palavras de Raabe, ela dá a entender que ela tinha um conhecimento muito grande da história dos israelitas, né? Sim. Ela fala, olha, sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Não acho que era todo mundo que sabia disso. Tinha que ter talvez um parente na história dela que contou isso, ou alguma lenda da cidade. Não, eu acho que a cidade inteira já estava sabendo. Que eles. Ela mesma fala. Que existia isso. Eu acho que sim. E era aquela história que se repete até hoje. Sabe que aqueles territórios é daquele povo, mas não dá o braço a torcer, não entrega. Israel, Jerusalém, aí, ó. Sim. Não, tava muito. A história se espalhou completamente, cara. Porque, inclusive, Deus fala até isso, né? Que tudo que foi feito com os israelitas é para a glória dele. Sim, era para que os povos soubessem que o Senhor é que Deus. O Senhor é Deus sobre Israel e que não existe outro Deus. Chegou, funcionou. Sim, é incrível isso, né? Porque naquele tempo não era igual hoje, que é tudo fácil, assim, as informações são fáceis, é tranquilo de saber o que acontece com o outro povo. Até hoje é meio complicado, né? Se a gente pensar. Sim, até hoje a gente tem lá em Israel, eles não aceitam lá o território. Pois é. É uma briga lá danada. Deus se revelou, né? Através. Foi revelação de Deus também, né? Aqui. Indiretamente. Foi, diretamente. Tá, então vamos adiante. Ah, não. Antes de passar do 13 aí, só no 12 no 12, ô Bia, ela pede um sinal, né? Bia não, todo mundo. Vocês veem que ela pede um sinal, né? Porque ela tem ciência de tudo, mas ela pede um sinal de que... Deixa eu voltar no versículo lá. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas. Então, ela sabia que algo terrível estava por vir, né? Que teria uma batalha, e que poupassem, né? Que eles garantissem a vida dela e de toda a família dela. Só que ela precisava de um sinal. E o que os espiões respondem? Sem ler o texto, galera. O texto é fácil. Olho por olho. Qual que era o sinal? Vida por vida. O sinal era o cordão amarrado, né? Não, mas é só o 14, né? Só o 14, o sinal era vida por vida, né? O cordão foi mais pra frente. O cordão foi lá no 18. 15. Não. Só no 18, que é o sinal. Isso. No 14, eles garantem a vida deles, né? Isso aí, Paulo. Correto. Aí, mais adiante... Deixa eu ver aqui...
Não, mais adiante que é o que a Carol falou. Eu já ia passar para essa parte mesmo, né? O cordão do fio de escarlata. Fio de escarlata escarlata é a cor, né? Vermelha. É isso? Vermelho. Isso. Então, do 15 ao 21, os espiões pedem que ela faça isso, né? Vamos lá no texto. Ela fez eles descerem. É no 18. 18. Aqui ela já tinha combinado com eles como eles iriam se esconder dos espiões, né? Dos perseguidores, dos guardas, né? Tem um ponto, Lilian, que assim, acho importante, só antes de você ler essa parte, que pra gente que já conhece essa história, é um pouco óbvio, a gente nem percebe. Mas para quem não conhece, tem um ponto de suspense, assim, porque eu não sei se vocês repararam, nunca foi falado que a casa de Raabe, até o final do capítulo, era no muro. A casa dela era no muro. Por isso que deu para eles saírem pela janela da casa dela. Mas se a casa dela fosse em qualquer outro lugar que não fosse no muro, não tinha como os espias saírem. Porque fala no versículo 7, se eu não estou enganado, que a porta da cidade fechou. Uhum. Ou seja, se a porta da cidade fechou, não tem como ninguém sair. Uhum. Então, quando a porta da cidade fecha, para quem está lendo, meu Deus, como é que os espias vão sair? Não tem como, porque não tem saída. Aí só depois que a gente vai ver que a Raabe reside no muro, né? Então, tanto que Deus foi soberano até nisso, né? Porque se a Raabe não morasse no muro, não ia adiantar ela esconder. Eles não iam ter como sair, a porta ia ficar fechada. Exatamente. Verdade, Paulo. Não tinha observado isso. Uma coisa que eu fiz uma conexão agora, é meio sem sentido, mas minha cabeça trabalha sem sentido mesmo. Porque, assim, o que eu pensei, que ela mora no muro, né? E o posicionamento dela com relação aos espias e ao governo da cidade dela tá meio em cima do muro também. Porque ela não foi totalmente fiel ao governo, de falar, ó, os espias estão aqui. Ela foi fiel aos espias, escondendo eles. Então ela ficou, assim, em determinado momento em cima do muro, mas indo pros espias, né? E outra conexão que eu fiz também. Outra conexão que eu fiz também. O cordão pelos qual os espias desceram, que era o sinal, era vermelho, que é da cor de sangue. O sangue de Jesus Cristo, que nos salva. Peraí. Eu não sei se a cor, assim, para os israelitas, não sei se já era o símbolo de Cristo, né? Mas com certeza eles lembraram de um outro sinal que eles tiveram fazia pouco tempo, só uns 40 anos, e que era vermelho. Exatamente. Vocês lembram que sinal que é esse? O sangue, né? É o sangue nos umbrais da porta. Sim, tenho certeza que remete a Cristo. Não, eu sei, eu tô falando assim, tipo assim, se o cordão não fosse vermelho, entendeu? Sim. Eu não sei se a questão é a cor em si, sabe? Mas de qualquer forma, como é vermelho, a gente aproveita, né? Só retomando aí o que a Bia falou, eu acho não, tenho certeza que ela não ficou hora nenhuma em cima do muro, ela escolheu que lado ela iria servir, tá, Bia? E ela poderia ter ficado com medo, ficado do lado lá do rei e entregue os espias, mas não, ela ficou do lado dos espias porque sabia que ali era o lado certo que ela deveria ficar, né? Uhum. Como até o próprio... Agora lembrei a palavra em inglês, não lembrei em português. O background dela, né? O histórico, né? Que ela já sabia do que ela já sabia. O contexto, isso. Enfim. Mas aí, quanto o vermelhinho aí,
Nos textos de apoio que eu li aqui, falou disso sim, Bia. Dessa retomada. Deixa eu ver se eu acho. O cordão de escarlata aqui, ó. Então, os fez descer por uma corda. Não é isso que eu quero. Primeiramente, sua casa deveria estar identificada com um cordão de escarlata, pendurado da janela. Em segundo lugar, ela e a sua família teriam de permanecer dentro da casa durante o ataque à cidade. Por último, os espiões deixam bem claro, né, gente, que eles ficam livres do juramento de proteção se caso ela denunciasse o que iria acontecer ali, né? Que eles iriam entrar ali. Então, essa história ela é muito parecida, que fala com a salvação experienciada no decurso da última praga que Deus trouxe sobre o faraó do Egito, né? Ao matar o primogênito de cada lar, mas poupando quem tivesse com sangue nos umbrais. Então, o texto retoma isso aí que vocês observaram, sim. Né? E nos dias de Noé havia segurança e abrigo para aqueles que entravam pela porta da arca. No Egito, a segurança e o abrigo eram obtidos por aqueles que se reuniam atrás das portas, aspergidas com o sangue do cordeiro. Né? E hoje, nós temos abrigo, se entrarmos também pela porta certa, que é quem? Jesus Cristo, né? Como ele disse em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, peraí. Tem sim um significado muito grande, né? Eu achei essa foto aí, mas eu tinha achado uma outra foto mais legalzinha, né? Não era tão grande, não era um tecido, era uma corda mesmo. Não sei por que eu escolhi essa. Era uma corda mesmo e ela ficava amarradinha, igual um círculo e pendurado, tipo pendurado num preguinho. Porque eu acredito que devia ser uma coisa bem discreta também, as pessoas não questionavam, né? Ué, mas por que você está com isso aí na porta? E quererem também se salvar, porque o sinal era para quando eles entrassem, tivesse isso lá, aquela casa estava protegida. Eles não iriam invadir, eles não iam lutar, né, guerrear contra toda a família dela. Então, assim, eu acredito que lá naquela cidade, só ela e a família dela que provavelmente se salvaram, né? Mas isso a gente só saberá nas cenas dos próximos capítulos. Deixa eu dar continuidade aqui para a gente não delongar mais tanto. Que foi, isso aqui a gente já respondeu, né? Por que é que Raabe foi salva? Né? Foi salva porque por causa desse sinal, desse símbolo, por causa da fé dela e tudo que a gente já viu aqui. Né? E, por fim, a gente tem o retorno e o relatório dos espiões, nos versos 22 a 24, né? Que ele volta para Josué e tal, aquilo que vocês leram. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu passar para a conclusão e curiosidade? Só para lembrar que, assim, os espias cruzaram o Jordão antes, tá? Não sei se vocês pensaram nisso, mas Sim. Eles tiveram que cruzar para chegar em Jericó. Não, porque às vezes a gente esquece, né? Eles atravessaram o Jordão na ida e na volta, né? Então, era um dos desafios que eu falei lá no início. Além de Josué e todo mundo ia ter esse desafio, os espiões já teve antes, depois ia ter de novo. Conclusão e curiosidade. Eu quis pôr aqui nesse finalzinho. Lília, mas e o relato? Qual foi o relato dos espiões para Josué? Faltou esse, né? Não, eu não fiz como pergunta, né? Eu fiz como... Nossa, voltei aqui. Eu fiz como... que foi essas últimas... os últimos versos fala do retorno e o relatório dos espiões. Não, mas sabe o que eu queria falar, então? Então, eu queria comentar esse tópico. Então pode falar. Não sei se vocês repararam, os espiões repetiram exatamente o que o Rabo falou. Exatamente igual. Não reparei, não. Olha aí.
todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Quer dizer, eles foram para Jericó para investigar, acabaram recebendo a informação de mão beijada Sim, da prostituta Raabe. Eles nem precisaram legal essa fazer um observação. trabalho de espionagem de verdade, assim. Não, não que eles não fizeram, né? Mas É. Mas eles fizeram. O Senhor entregou feito, eles não fizeram nada. Eles não fizeram Verdade. Não. tempo. E é o versículo 9, né? Igual assim. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Olha como que é interessante, porque os primeiros espias, eles foram mandados pelo Senhor e voltaram totalmente sem fé, né? Com exceção de Caleb e Josué. Esses aqui, eles encontraram a pessoa lá já com fé, a Cananeia que já cria. Olha que coisa legal. Só para a gente pensar mesmo. Aí eles nem repetiram, tiveram nem trabalho de fazer o relato para Josué, né? Repetiram a frase dela, que era uma frase com fé. Era o que Josué realmente gostaria de ouvir, né? Sei lá. A cidade é grande, a cidade é forte, a cidade tem muros, mas o Senhor nos deu. Ok. E com certeza eles repassaram esses outros relatos, né? Do muro, de tudo. Mas Deus entregou aqui para eles, né? Já mostrou que Deus entregaria essa cidade. E é interessante a questão de eles terem ficado na casa de uma prostituta, né? Porque tipo, não foi na casa de uma pessoa santa, moralmente falando. Foi na casa de uma pessoa que não tinha credibilidade, digamos assim, né? Ela cria, mas ela não foi um soldado, não foi uma pessoa de um cargo importante. Um rei. É. E como que a gente tem ouvido, né, determinadas pessoas hoje em dia? Assim, a gente sabe que Deus fala até pelas pedras, né? Se a gente se calar, até as pedras vão clamar. Então, eles realmente confiaram em Deus com que o que aconteceu foi provisão de Deus, né? Interessante isso. Antes de concluir, eu queria passar um videozinho de 3 minutos, que é um resuminho mesmo, de um pastor aqui muito legal. Vamos ver aqui onde que eu coloquei. Ah, não, tá aqui. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 2 do livro de Tá dando para ouvir? Tá. Josué. A história de Raabe mostra que não importa quão fundo alguém tenha ido no pecado, o que importa é o alcance da graça divina. Assim como Deus devolveu a dignidade de Raabe, devemos perdoar os arrependidos e tratá-los dignamente. Raabe se casou com um israelita e se tornou ascendente de Jesus. Isso é graça que perdoa e restaura a vida. A pessoa mais justa, entre aspas, da cidade era uma prostituta que até usou de mentira. Se houver uma esperança que seja, Deus age para salvar. Versos 8 a 10, o povo ímpio de Jericó estava plenamente informado das grandes maravilhas, dos grandes feitos de Deus em favor de Israel. Portanto, não eram inocentes. Sabiam muito bem o que estavam fazendo e podiam, como Raabe e sua família, com certeza, ter pedido o perdão e a graça do Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel. Verso 10 ainda, o que Deus tem feito em sua vida fala mais alto que suas palavras. Verso 11 diz assim: o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. São palavras de Raabe, uma grande declaração de fé vinda de uma prostituta pagã. O verso 13 diz: livrem-nos da morte, foi o pedido, a súplica de Raabe. Devemos nós também, hoje, no século XXI, livrar os pecadores da morte. Como? Apresentando-lhes a vida, a graça de Deus, Jesus Cristo. Verso 14, assim como os espias fizeram com Raabe, Deus nos trata com bondade e fidelidade. Nos versos 18 e 19, vemos aqui o famoso cordão vermelho na janela, que lembrava o sangue na porta, lá quando os israelitas saíram do Egito.
uma alusão bastante clara a respeito da graça. A salvação está unicamente no sangue do Cordeiro. Aquela fita, aquele cordão vermelho colocado na janela da casa de Raabe foi o que permitiu que a família fosse salva. Quando os guerreiros israelitas viram aquele cordão e a promessa que os espias fizeram, eles pouparam a família e a casa de Raabe. Assim também se dá com as pessoas que aceitam Cristo, aceitam o seu sangue. O pecado deles não será motivo de perdição, porque ali o sangue já lavou aquela vida. Então coloque também você o cordão vermelho na porta do seu coração. Permita que o sangue de Cristo purifique a sua vida e a sua casa também. Verso 19. Qualquer pessoa que abandonar conscientemente a proteção divina estará por sua conta e risco. Infelizmente é assim. Mas enquanto houver esperança, enquanto a pessoa tiver o desejo de ser protegida, de ser perdoada, ela vai ganhar de Deus esse presente. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer como Raabe, aceitar a graça de Cristo, aceitar o perdão divino e ter uma vida nova por meio de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Legal, né, gente? Ele fala lá no início, né, que uma prostituta virou futuramente ascendente de Jesus. E eu concluí exatamente com essa árvorezinha aí, que o professor gosta de um desenho. Tá vendo? Eu botei as setinhas, porque Raabe se casa com Salmão, igual ele falou lá, e gera Boaz. Boaz se casa com Ruth, né? Gera Obed, Jessé, até que chega em Davi. Aí, depois de Davi, vocês sabem, né? Aqui, ó, do lado de cá tá até melhor. A gente já chega em Ruth e Boaz mais rápido. Depois de Davi ainda tem ainda um tantinho bom. Aí chega José e Maria, que gera Jesus. Então, que legal, né? Eu botei como curiosidade uma prostituta e fez parte até da geração da árvore genealógica de Jesus. Ela foi honrada, né? Ela foi honrada, ela foi... a Bíblia nos prova, né? Todos os dias, né? Que a remissão dos nossos pecados anula, né? O nosso passado e Deus nos justifica, nos abençoa, né? E eu gostei muito das palavras desse pastor, que ele tenta trazer para os dias de hoje, que hoje esse cordão vermelho seria a gente aceitar Jesus, morreu por nós, né? O sangue derramado de Jesus na cruz, e não como um simbolismo, um amuleto, não é isso. Nem naquela época era isso, né? Era só... Naquela época era um sinal, né, para os guerreiros israelitas não entrar, invadir a casa de Raabe, mas a gente sabe que tem todo um simbolismo hoje para nós, que é o sangue derramado de Cristo na cruz, né? A gente aceitar isso. Gente, eu poderia ter feito um melhor, mas igual eu falei, a minha cabeça hoje estava bem quente. E eu só consegui preparar hoje. O estudo bíblico é para a gente estudar juntos e aprender juntos. Não é para deixar ninguém preocupado e estressado, não. É para a gente ler a Bíblia juntos mesmo, né? Aproveitar esse tempo entre irmãos. Fique em paz. Foi ótimo, eu aprendi bastante. E eu queria comentar também uma coisa, que Raabe aparece em um livro que toda semana é citado aqui pela Ana Caroline. Qual é o livro? Hebreus. Hebreus, muito bem, gente, isso mesmo. A Raabe aparece no Hall da Fé, né? Que é aquele texto de Hebreus que ele vai citando os heróis da fé, né? Hall da Fé. Mas é chamado de Hall da Fé. Porque tem vários personagens. E ela aparece junto com Abraão, junto com vários outros, né? Muito legal. Acho que vale até a pena ler. O que vocês acham? Olha, vamos. Eu acho que eu tenho ele aqui fácil. Hebreus 4, 1 a 2. Espera aí. Acho que não é esse, não. Eu acho que é Hebreus 11, né? Não? Hebreus 4? 11:31. Ah, é 11. É o 11. Lê aí, Bia. Pela fé, a prostituta Raabe
por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Continua? Ué, o meu tem mais um pedaço. Não tem, não. Não, é porque tem um pouquinho antes, mas... É que o meu é diferente a ordem. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. É a mesma coisa. É porque é diferente a ordem. Ah, tá. Mas é a mesma... É. Ô, Lilian, teve um negócio aí que você falou que eu tô um pouco curioso. Raabe não era prostituta? Como é essa história aí? Nunca ouvi isso. Não, não é isso não. Peraí. Não, que você falou que ela era estalajadeira, que meretriz também tinha esse Foi do texto que significado. você leu. Foi do É, eu texto fiquei de curioso apoio. aí. Mas Foi eu do não, texto de apoio. Ah, tá. eu não aprofundei nele, não. Seria Entendi. como curiosidade aqui. Vamos ver se eu acho ele. Ah, é porque assim, eu pego vários, não pego só de um lugar, né? E agora eu não vou saber de qual foi. Esse aqui não foi, que esse aqui é o que eu achei que ficou mais casadinho, né? Que eu gostei mais foi desse. Vamos ver se. Ah, não. Eu já Acho que foi fechei. daquele mesmo, Foi desse. Lília. Lívia. Acho que foi desse mesmo, Lívia. Pesquisa aí, dá um Ctrl F. Pesquisa estalajadeira. É, Ah, aí. estalajadeira. Vamos ver aqui. É esse mesmo. Eu acho que é uma teoria, pelo que está dizendo aqui. Peraí, afinal, o nome dela aparece listado, né? Nos antepassados, já foi mesmo argumentado que não seria uma meretriz, mas somente uma estalajadeira. Um expositor, aí aqui que a gente não leu, ó. Um expositor Pink admite que ela tenha sido uma meretriz, mas é evidente que isso o incomoda. Ele diz: foram divinamente guiados até aquela casa em particular, embora não seja provável que no início estivesse pessoalmente conscientes desse fato. Algumas linhas à frente acrescenta: a casa na qual se haviam abrigado pertencia a uma meretriz, de nome Raabe, ainda que já não praticasse o seu negócio malvado. Fora anteriormente uma mulher de má fama, estigma que ainda a perseguia. A menos que Pink assuma não. Teria que ler esse Pink aí. É, mas pelo que ele tá falando, né? É uma Esse visão Pink, dele. ele não gosta de pensar que ela era uma prostituta, mas o texto bíblico é muito claro, né? Tanto que não, peraí, só antes da gente seguir para a próxima parte do texto. Tanto que o texto de Hebreus fala, né? Que não como os desobedientes, né? Ela acolheu com paz, né? Pode seguir aí, Lilian, só para a gente ver o que mais que ele fala aí, esse texto de A menos que Pink assuma. Eu não entendi isso aqui, de 2:9, SS, que a declaração de fé de Raabe abrangia a compreensão. É do versículo 2:9 e seguintes. Isso. SS de seguintes. Verdade. Abrangia a compreensão da lei e respectivos estatutos. Não vejo suporte bíblico para esse argumento, mas apenas um preconceito quanto à possibilidade de Deus usar uma mulher assim e de trazer até si enquanto ainda trabalhava como meretriz. É quase como se ela tivesse de limpar o seu ato antes de poder ser salva ou de Deus conseguir operar no seu coração. Aí aqui já fala de novo da estaladeira. Ó. Joséfo, Antiguidades dos Judeus, livro 5º, procurou ilibar os espiões de qualquer suspeita de ficarem na casa de uma prostituta chamada Raabe, estalajadeira. Compare com a nota de margem na Nova Versão Internacional. Será que tem isso lá? Não. Eu estou abrindo por aqui, não tem rodapé. Acho que nem da Carol NVI tem, né? Na sua tem alguma coisa? Josué 2? Tem não, né? Não. Então, contudo, estalajadeira e prostituta eram sinônimos naquela cultura. Compara com Word Book, né, do Novo Testamento,
esse livro aqui. A casa de Raabe era o único lugar onde os homens poderiam ficar com alguma esperança de permanecerem indetectáveis e onde lhes seria possível recolher a informação que procuravam. Para além disso, a casa dela providenciava uma forma fácil de fuga, aquilo que o Paulo falou, já que se localizava no muro da cidade, verso 15. Não há indicação de que Raabe fosse uma prostituta do templo. Provavelmente os dois espiões conheceram na mesma rua onde talvez praticasse o seu ofício. Ouvindo falar deles, estivesse à procura de... Mas é especulação, né? A procura de clientes. Parece bem mais que ela era prostituta. Esse negócio aí de ser estalajadeira tá muito cômodo, né? Porque tem tanto texto bíblico falando que ela é prostituta. Aí tá pedindo para comparar com Provérbios 7, 6 a 23. Deixa eu abrir aqui, peraí. Vamos lá, rapidão. Mas, assim, é muito estranho falar que ela era só estalajadeira, porque tem quase... Eu achei outro aqui. 6 dos 8 textos bíblicos falam que ela é meretriz. Fala, Bia. Eu achei um outro site aqui falando que ela teve a mudança de vida, ou seja, ela era prostituta, mas aí passou a ser estalajadeira. Isso tá falando que antes dos espiões chegarem, que aí ela teve essa mudança de vida. Mas ainda se acha meio estranho. Não tem isso no texto, né? Não tem isso no texto. E a gente teria que ir lá no original da Bíblia para ver se realmente meretriz e estalajadeira eram sinônimos. Mas, Lilian, o complicado da gente assumir que isso aí são sinônimos é que no Novo Testamento eles falam que é meretriz. E o pessoal do Novo Testamento conhecia o original. Então não faz muito sentido a gente falar que não era, entendeu? Não, também acho que não faz. Eu não estou falando que daria para ficar como sinônimos, né? Não, é que eu estou falando assim, se a gente assumisse que existe esse sinônimo, por que o pessoal do Novo Testamento utilizou meretriz? Não faz muito sentido. Uhum. O Provérbio 7 é a descrição da mulher adúltera. Mas eu acho que não... Ele só faz uma relação, né? Deve ser para explicar. É porque essa mulher adúltera... É porque, assim, aí tem que pesquisar costume mesmo, né? Eu não sei como que era, assim, porque eu não sei se a prostituta, nessa época aqui, ela recebia as pessoas em algum lugar específico, ou se era na casa dela, em algum lugar dela, entende? Esse aqui é o ponto. Talvez eles estejam falando que parece um pouco estalajadeira, porque se for no recinto dela, quer dizer, de certa forma, ela traz abrigo, né? Aí no texto de Provérbios esse texto aqui que foi mencionado, que é o Provérbio 7, que é o jovem que olha a prostituta e ela chama para casa dela. Então, se Raabe fizesse isso, tem alguma relação, né? Mas, enfim, interessante. Só achei curioso mesmo. Nunca tinha pensado sobre isso, não. Mas é isso, muito bom aprender mais dessa história. Eu acho que Raabe tem muito a nos ensinar mesmo sobre... Eu fiquei pensando que nunca é tarde para ter fé. Verdade. Para nos voltarmos para Deus, né? Acho que o pastor até falou isso também, né? Resumindo, aquele pastor achei muito legal. Sim. O que Deus falou para Josué, né? De ser forte e corajoso, Raabe foi bem corajosa aqui, né? Ela foi. Ela foi mais corajosa que muita gente, assim, na história da fé cristã. Tanto é que acabou na genealogia de Jesus. Sim, sim. Ela gerou o Bisa de Davi? O avô de ou o avô de Davi? O avô de Davi, né?
Boaz, Jessé, não. Boaz, Não, Jessé, o Bisa. Boaz, Jessé, Davi. Ah, ela gerou o avô. O avô de Davi, cara. Boaz, Jessé, Davi, não é? É. Tem Obed antes de Jessé, né? É isso mesmo. Boaz, Obed, Jessé, Davi. Bisavô. Vocês querem que eu mostre de novo? Não, Ah, acho que Davi. já chegamos à conclusão. Boaz, Obed, Jessé e Davi. É isso mesmo. É o Bisa. Gerou o Bisa de Davi, cara. Ai, gente, Isso. analogia. Muito legal, muito legal. E na genealogia de Jesus tem pouquíssimas mulheres, né? E ela foi até mencionada, né? Pela importância que ela teve na história da fé, né? Muito legal. Já apontando também que Jesus veio para todos, né? Muito legal. Não precisa ser feminista. Que é isso, então. Eu vou parar a gravação e a gente ora, pode ser? Tá bom. Obrigado, Lília. Foi show. Parabéns. Muito bom, Lilian. Aprendi muito.